As candidaturas de Nílsio Barbosa e Reinaldo Aparecido Noronha para disputar as eleições municipais em Tiradentes como prefeito e vice-prefeito foram indeferidas pelo Ministério Público. De acordo com o juiz eleitoral, Dr. Hernani Barbosa Neves, Nílsio está inelegível e com os direitos políticos suspensos por tempo determinado, e mesmo com os candidatos recorrendo, a Justiça Eleitoral manteve a decisão. Fizeram o pedido de registro de candidatura, e o Ministério Público e outras pessoas impugnaram o pedido de candidatura deles, tendo em vista que o senhor Nílsio está inelegível por 8 anos, e por isso ele não podia ser candidato. Foi indeferida a candidatura dele aqui, ele recorreu ao Tribunal Regional Eleitoral, que também indeferiu o pedido de candidatura dele. Por isso, então, ele não pode ser candidato esse ano. A candidatura foi durante o período de inelegibilidade, portanto, ele não podia ter sido candidato de acordo com o entendimento da Justiça Eleitoral. A chapa composta por Nílsio e Reinaldo disputaria as eleições pela coligação União por Tiradentes. Com o pedido indeferido, os partidos já indicaram novos candidatos e aguardam a aprovação da Justiça Eleitoral. Ainda teve tempo, até o dia 12 de setembro, os partidos poderiam substituir essas pessoas que fossem consideradas inelegíveis. E aí, no caso, foi pedido a substituição no cargo de prefeito e vice-prefeito, foi indicado o nome do filho do Nílsio como candidato a prefeito. Não existe nenhuma punição para isso. O partido político não sofre qualquer penalidade com isso, tanto é que ele pôde substituir o candidato, que ainda está em exame, a candidatura do Felipe ainda está sendo analisada. Existem 2 pedidos de impugnação da candidatura dele, que está sendo analisado, e se ele for deferido, ele vai participar das eleições normalmente. Se for indeferido, a consequência é que não haverá candidato indicado pela coligação a qual ele pertence. Dr. Hernani explicou que para disputar as eleições municipais, os candidatos devem estar de acordo com as condições de elegibilidade exigidas pelo Ministério Público. Para que uma pessoa possa disputar as eleições municipais, ele primeiro precisa preencher algumas condições de elegibilidade, ou seja, algumas condições pelas quais ele possa ser eleito. Primeiro, com relação à idade. Ele, para ser candidato a vereador, ele tem que ter no mínimo 18 anos até o dia da posse. Para ser prefeito, tem que ter no mínimo 21 anos. Para ser governador, 30 anos de idade. Para ser presidente da República, 35 anos. Senador, 35 anos de idade. Então, essa é a primeira condição. A segunda condição é ser brasileiro nato ou brasileiro naturalizado, e ser eleitor e ser indicado por um partido político. Essas são as chamadas condições de elegibilidade, além de ser alfabetizado e daí por diante. O juiz eleitoral também falou sobre as chamadas condições negativas, que podem impugnar candidaturas de qualquer cidadão. Existem algumas condições de inelegibilidade, que são as chamadas condições negativas. As condições de inelegibilidade vai ocorrer quando, por exemplo, ele é processado e ele é declarado inelegível por 5 ou por 8 anos, dependendo das circunstâncias. Quando ele pratica um ato de improbidade administrativa ou quando ele sofre uma condenação penal de determinado tempo. Então, nesse caso, ele se torna inelegível. O Jornal Regional entrou em contato com Nílsio e Reinaldo e com a coligação União por Tiradentes, que não quiseram se pronunciar sobre o assunto até o fechamento desta reportagem.